Olá, meus amores. Então, na última leitura, finalizamos o Evangelho de São Mateus. Finalizamos com a ressurreição de Jesus e eu acho importante ressaltar, né, antes de iniciar o próximo Evangelho, quando Jesus ia ser crucificado, muitos dos apóstolos negaram, fingiram não conhecê-lo, porque eles ainda não tinham testemunhado a ressurreição de Jesus. Quando eles presenciaram a ressurreição de Jesus, aí sim a gente pode dizer que eles se tornaram efetivamente discípulos de Cristo até a morte. Tanto é que muitos morreram de maneira brutal por propagar, disseminar, divulgar a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, se a gente pegar exemplo de Pedro, que antes da ressurreição negou Cristo, porque ele não queria ser morto por alguém como Jesus, porque até então ainda não tinha presenciado a ressurreição, e depois de presenciar a ressurreição de Jesus Cristo, ele passou a divulgar a palavra de Jesus Cristo, os ensinamentos de Jesus Cristo. Ele foi crucificado de cabeça para baixo em Roma, segundo algumas leituras que eu fiz. Então, a gente começa a ver a relevância, a importância da ressurreição e o quão real foi. Por quê? Imagina, se ele negou alguns dias antes a Jesus com medo de morrer e ser punido, por que alguém estaria disposto a morrer por essa mesma pessoa se não houvesse nada relevante? Então a ressurreição foi algo muito real e próximo a eles e fez com que eles realmente fossem discípulos e levar a palavra de Jesus Cristo. Então, para hoje, a gente vai começar o Evangelho segundo São Marcos. Mas antes de entrar no capítulo, eu vou ler a introdução para a gente entender um pouco da história de São Marcos. Pelo que eu pesquisei, São Marcos não foi discípulo direto de Jesus. Ele era discípulo de Pedro e de Paulo. Então, na introdução do Evangelho segundo São Mateus, diz: quem é Jesus? Marcos escreveu o seu Evangelho com a finalidade precisa de responder à pergunta: quem é Jesus? O evangelista, porém, não responde com doutrinas teóricas ou discursos de Jesus. Ele apenas relata a prática ou atividade de Jesus, deixando que o leitor chegue por si mesmo à conclusão de que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Portanto, na leitura do livro de Marcos, o importante é perceber o significado do que Jesus faz, isto é, estar atento ao quadro completo da sua atividade. Através da sua prática, Jesus realiza o projeto messiânico segundo a vontade do Pai, entrando em conflito com uma concepção de Messias
ligada aos esquemas de dominação. Nessa época, tinha-se a ideia de que o Messias viria como rei triunfante, que libertaria a nação judaica do poderio romano e faria Israel retomar o antigo esplendor dos tempos de Davi e Salomão. Mas esse Messias não mudaria em nada e até mesmo aperfeiçoaria o esquema interno classista e opressor, sustentado por uma ideologia religiosa. Esse conflito se traduz concretamente no confronto da atividade de Jesus com a sociedade judaica do seu tempo. Toda a atividade de Jesus é o anúncio e a concretização da vinda do reino de Deus. E isso se manifesta pela transformação radical das relações humanas. O poder é substituído pelo serviço, o comércio pela partilha, a alienação pela capacidade de ver e ouvir a realidade. Trata-se de proposta alternativa de sociedade que leva ao nivelamento fraterno das pessoas. Isso provoca a oposição acirrada das autoridades e dos privilégios que fazem de Jerusalém e do templo a sede do seu poder e riqueza. O resultado do conflito é a paixão e morte de Jesus. Mas Jesus não permanece morto, ele ressuscita, e a sua ressurreição é a sentença condenatória do sistema que o matou. O livro de Marcos é apenas o começo da boa notícia. O autor deixa claro, portanto, que a sua obra não é completa e que, para chegar ao fim, supõe que o leitor tome uma posição. Continuar o livro através de sua própria vida, tornando-se discípulo de Jesus. Como discípulo, o leitor deve agora chegar a uma decisão, isto é, reconhecer Jesus como Messias que leva à plenitude da vida e aceitar o seu convite, indo ao encontro do ressuscitado na Galileia. Não se trata simplesmente de voltar a ler o Evangelho desde 1.4, e sim de continuar no tempo presente a atividade concreta de Jesus, através da prática que faça renascer continuamente a esperança da vinda do reino. Então, o Evangelho segundo São Marcos vai também contar a história de Jesus até a sua ressurreição e de uma maneira diferente sobre outros aspectos, tanto é que é um evangelho mais curto, né? Tem menos capítulos, mas vai ter uma outra visão da história de Jesus Cristo. E aí fica interessante, porque já tendo lido o livro de São Mateus, a gente pode comparar com o Evangelho segundo São Marcos e tirar um conhecimento, uma aprendizagem maior. Bem, por hoje é só. Hoje a gente não vai iniciar o capítulo 1, né? Porque a gente tem que fazer essa introdução. E para
para essa semana ainda começamos o capítulo 1. Então, fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. E até a próxima leitura do capítulo 1 do Evangelho segundo São Marcos.